Muito Cruzeiro, com esta vitória diante do Red Bull Bragantino, 2-1, num processo de recuperação desse time, né? Num processo de reestruturação desse time. Uma reestruturação técnica, física, mental, mas deu Cruzeiro no Mineirão, 2-1. Cruzeiro subindo na tabela, inclusive, perto de sair da zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente traz o panorama nesta 11ª rodada do campeonato. Craque Nuve, ô Caio Fábio. Pra você, quem foi destaque do jogo, Caio? Gerson. Esse é o cara que o Cruzeiro contratou. Esse sim, é o cara de 27 milhões de euros. Partidaça dele, o craque do jogo. Pra você, Thiago Valu, quem foi destaque? Quem foi o craque Nuve nessa vitória do cabuloso Valu? Ô, Léo, eu vou votar no Neiser, por ser um jovem de outro país. A situação que o Cruzeiro vive, fez gols, perdeu gols, mas não faltou aquilo que não pode faltar nunca. Luta. Então eu vou votar no Neiser. E você, Vibrante, quem merece o seu voto de craque Nuve? Foi um voto muito bacana do Papa no Neiser, né? Mas quem jogou bola mesmo, jogou todo o tempo de jogo, foi realmente o Gerson. Fez uma partida realmente extraordinária. Sensacional. Gerson, para mim, foi o grande jogador em campo. 2 votos para o Gerson, outro para Neiser. E você, Samuel Venâncio, quem merece o seu voto de craque Nuve nessa vitória no Mineirão? Coringa, Gerson! O Coringa, uma festa impressionante aqui no Mineirão. E as mudanças do Arthur Jorge também, só de não colocar uns aí no campo. Obrigado, Arthur Jorge. Que vitória, meu Deus! Ô, Léo, vocês seguram aí que eu tenho que montar aqui a parafernália pro Valu e já vamos lá pra repercussão aqui na Samuca TV. Chega mais, meu povo! Obrigado, papai do céu, pelos 3 pontos. Dia de jogo KTO com vitória do Cabuloso no Mineirão. Ô, Caio, em algum momento esse jogo esteve ameaçado? Em algum momento o Bragantino, você suspeitou que o Bragantino aprontaria no Mineirão? Não, Léo, confesso que não. Claro que na reta final o Bragantino, até de uma maneira natural, imprimiu um ritmo, mas não dá pra falar que encavalou chances claras, né? Porque foi um Cruzeiro que se sustentou, que teve um treinador que soube muito bem quando fazer as alterações e um time muito, mas muito valente. Há um mês era impensável a gente ver o Cruzeiro sustentando uma vitória como fez hoje. Na verdade, virando um jogo, né? Foi a primeira vitória de virada do Cruzeiro no ano de 2026. Tomou um gol logo no início e em outros momentos esse time iria ruir dentro de campo. Mas seguiu em cima, conseguiu empatar rapidamente ainda na primeira metade e poderia ter virado o jogo ainda na primeira etapa. Faltou capricho. Capricho que logo no início do segundo tempo acabou não faltando ao Christian, né? Que contou com sorte, mas é aquela coisa de quem tá em uma boa fase acaba tendo tudo conspirando a favor. Teve o desvio do Juninho Capixaba e a bola entrou. E depois disso o Cruzeiro controlou bem o jogo. Teve bem menos a bola do que no primeiro tempo, sim. Acabou criando muito menos, também. Mas conseguiu se comportar de uma forma segura. Vencendo duelos, protegendo a área, tendo a sua dupla de zaga muito bem. Mais uma vez eu gostei bastante do que fizeram Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Jonathan Jesus teve que sair ao decorrer do segundo tempo, mas fez uma grande partida. O Gerson, como já falei por aqui, para mim o melhor jogador em campo. Muito bom ver o Gerson bem fisicamente, marcando, ocupando espaços, dando carrinho, mas saindo pro jogo, pisando na área, criando partidaça dele. Gostei mais uma vez também do Christian, Matheus Pereira se entregando. O Neiser precisa errar menos, mas é um cara que mostra valor a cada jogo que tem a oportunidade de estar em campo. O Neiser é um menino especial. E além de toda essa luta, dessa coragem, dessa verticalidade do Cruzeiro, dá pra se dizer que foi um time vertical com a bola, foi muito legal também ver um padrão do Arthur Jorge se estabelecendo dentro desse jogo, Léo. Que foi a questão dos laterais tendo liberdade para atacar e com lançamentos às costas da defesa conseguindo espaços, né? Foi assim com o Fagner lá no primeiro gol, no gol do Neiser, e com o Kaique no gol do Christian. Então mesmo em um jogo tão tenso, mesmo em um momento delicado, é um Cruzeiro que consegue ter identidade,
que aos poucos tem uma cara, a cara do Arthur Jorge, e que vai agradando o torcedor do Cruzeiro. Agora, mais do que nunca, é importante emendar vitórias. Para isso, o Cruzeiro vai ter uma grande oportunidade. Vai ter Católica em casa no meio de semana e depois volta a jogar no Mineirão contra o Grêmio. São 3 jogos seguidos dentro de casa. O Cruzeiro já cumpriu bem uma primeira missão contra o Red Bull Bragantino, virando um jogo imprescindível, que era fundamental que o Cruzeiro fosse vencer. Tomara que agora venha manter a toada para que finalmente o cruzeirense tenha um alívio na temporada e aí, é claro, consiga se estabelecer dentro de todas as competições, não só dentro do Campeonato Brasileiro, mas também olhando pelo que tem pela frente, Léo. Quase 20 mil aparelhos conectados aqui no dia de OKTO, é a liderança absoluta no YouTube da Samuca TV neste domingo de vitória do Cruzeiro no Mineirão. Deixe o seu like, a gente já passou dos 11 mil likes por aqui na noite deste domingo. O Marcelo Carlos, vamos apoiar o Neiser, gente. O Daniel Rodrigues, tá falando do Fagner aqui no chat. O Moacir Santos, o Cruzeiro poderia ter feito mais gols aí, porque chance teve de fazer até 4-1. O Edmar Cardoso, técnico muito bom. O Leandro tá falando melhor do jogo, Neiser. O Jefferson Souza, apesar dos gols perdidos, Neiser jogou muito, deu a vida na marcação. Também aquela pergunta assim, e o Gerson, será que vai estrear hoje? Gerson estreia hoje? A gente viu aqui Gerson craque Nuve. Dá pra dizer que estreou hoje, assim, né? Obviamente, modo de dizer, mas boa partida dele? Ô Léo, dentro daquilo que se espera do Gerson, de fato, hoje a gente pode considerar a estreia dele no Cruzeiro. Já havia estreado, a gente entende o contexto do torcedor quando fala, né? Que dia que o Gerson iria estrear, era esperando realmente uma partida do Samuca. Tá aqui, tá demais isso aqui, viu? Esse camarote aqui tá pegando fogo, viu, Léo Campos, Caio, Fábio e todos que nos acompanham, essa imensa audiência. Então, de fato, hoje o Gerson fez um grande jogo, né? Com bola, sem a bola. Quando precisou no segundo tempo aqui, tinha um ataque muito perigoso do Red Bull Bragantino. Já tinha ficado para trás o Jonathan Jesus, o Kaique, e absolutamente do nada apareceu o Gerson dando um carrinho, tendo um senso de cobertura, colocando o Cruzeiro para jogar. Hoje a gente viu aquele Gerson, sabe, de quando coloca a bola debaixo do pé esquerdo e abre os braços. Parece que qualquer tipo de força no mundo pode tentar tirar essa bola do seu domínio e que não vai conseguir tirar. A gente viu esse Gerson muito físico, óbvio, né? A gente vai falar ainda. O Cruzeiro até os 25 minutos do segundo tempo, de uma forma geral, foi fisicamente falando. Depois a gente entende, né? O Arthur Jorge está tendo um trabalho de restauração, mas eu já noto uma melhora física absurda do Cruzeiro como um todo, principalmente até os 25 da segunda etapa. Então o Gerson, de fato, eu acho que está mais do que merecido o prêmio de craque Nuve Energia para ele. Tive que voltar no Neiser, por conta do contexto até que expliquei no meu voto, um jovem, aí perde o gol, o Cruzeiro toma o gol na sequência, depois ele consegue fazer o gol e consegue participar. A jogada do gol da virada só acontece por conta da participação do Neiser. Mas, de fato, o Gerson hoje no Mineirão, que seja o primeiro de muitos jogos do Gerson que realmente que foi contratado pelo Cruzeiro. Eu acho que ele chegou hoje, não, porque eu acho que o Gerson ainda tem capacidade de fazer bem mais do que ele fez nessa noite. Mas, de fato, Léo, Caio e todos que nos acompanham, eu acho que foi o recorte mais parecido com o futebol do Gerson nesta noite aqui, nesta vitória de virada. Lembrando, né, o ano passado, também um jogo dificílimo, o Cruzeiro venceu esse mesmo Red Bull Bragantino aqui no Mineirão, também de virada, também por 2-1, Léo. Agora, teve isso ainda, hein, o Caio? Essa superação ali meio que mental do Cruzeiro no jogo, porque leva um gol aos 5 minutos, muito cedo, numa falha ali defensiva, uma falha que começa com o Lucas Silva, o goleiro Matheus Cunha, que ainda carece de confiança nesse Cruzeiro, sofre um duro golpe, né? Pelo menos assim, promove uma falha que evidentemente vai abalar ali o goleiro. Durante o jogo foi vaiado pela torcida do Mineirão, logo depois ali do gol, mas teve essa superação mental do Cruzeiro também nesse jogo, que em determinado momento, depois que sofre o gol ali e tal, parece que fica um pouquinho mais nervoso, faz até o gol de empate, em momentos você falou aqui comigo, tô achando que tá faltando o Cruzeiro controlar mais esse jogo,
mas depois a situação meio que se acalmou e o Cruzeiro conseguiu vencer no Mineirão. Foi muito bom a gente ter visto esse poder de reação e foi algo inédito em 2026. Particularmente eu não me lembro do Cruzeiro em algum momento ter mostrado poder de reação como mostrou hoje. E em uma situação muito delicada, o Cruzeiro entra pressionado no Mineirão para vencer o Bragantino, toma gol logo no início, tem o seu goleiro vaiado por diversas vezes, né? Eu acho que é importante até levantar esse aspecto. Tanto que no gol de empate do Neysser, o Gerson, que a gente elegeu como melhor jogador em campo, vai abraçar o Matheus Cunha. E o Cruzeiro se supera, consegue se impor, consegue ter um repertório muito legal e merecidamente vira a partida. Time, para ser competitivo, ele tem que mostrar força mental. E rapidamente a gente vê o Arthur Jorge conseguindo construir isso nesse time do Cruzeiro. É apenas o 4º jogo. E o Cruzeiro já conseguiu, de uma maneira muito legal, diante do seu torcedor, evidenciar que aquele time frágil mentalmente ficou para trás. É um Cruzeiro que ainda precisa de muitos ajustes, é claro, precisa ser mais equilibrado, mais eficaz, mas é uma equipe que tem postura, que aos poucos vai tendo identidade e que vai gerando esperança no seu torcedor, não só para sair rapidamente dessa situação difícil no Campeonato Brasileiro, mas que lá na frente pode se mostrar capaz de brigar por algo a mais. Algo a mais que o torcedor já esperava no início da temporada, mas infelizmente não aconteceu. Mas ainda há tempo para isso. Há uma construção até rápida de alguns padrões dentro desse time, né? Um Cruzeiro que se entende melhor dentro de campo, que ataca de forma mais rápida o adversário, que tem os jogadores se entendendo mais, e as vitórias vão ajudando com que isso também venha a acontecer de uma forma mais rápida, né, Léo? Foi a 2ª vitória seguida do Cruzeiro, há muito tempo isso não acontecia em 2026. Agora a gente espera que esse time possa finalmente encavalar vitórias, porque a tendência é de melhora. É um Cruzeiro que está galgando passos importantes sob o comando do Arthur Jorge. Bom, ô Valu, a gente fala do clima do estádio. Há pouco a gente trouxe aqui essa situação das vaias para o Matheus Cunha. Aliás, acompanhando no som ambiente da Samuca TV, a torcida do Cruzeiro que teve uma energia muito boa aí na arquibancada. De quase 40 mil torcedores que marcaram presença e uma energia, a gente estava ouvindo aí no áudio da Samuca TV, uma torcida cantando o tempo todo e tal. Teve aquele momento dessa falha e também da questão das vaias. O clima para você aí no estádio, de fato, ficou um pouco mais pesado e passa um filme na cabeça do time que ainda não está ajustado mentalmente, mas, e fora isso, esse clima da arquibancada hoje, pelo menos, que eu pude acompanhar aqui do som ambiente, sensacional, Valu. O clima sensacional. Começou sensacional, né, Léo Campos? Ali ainda com o Cruzeiro logo aos 4 minutos, conseguindo criar uma oportunidade e fazer justiça, né? O torcedor gritou de uma maneira muito forte antes da partida o nome do goleiro Matheus Cunha. Disposto mesmo, o torcedor está querendo colocar uma pedra neste momento ruim do Cruzeiro, do momento ruim do próprio Matheus Cunha, mas aí vem a oportunidade para sair à frente. Logo aos 4 minutos, o Neysser não consegue fazer. Aos 5, né, o Cruzeiro toma o castigo. E aí, volta o filme na cabeça do torcedor do empate do Coritiba, quando o Cruzeiro fazia um ótimo primeiro tempo e vencia. Vem o filme também do jogo contra o Corinthians, apesar de ter sido um empate naquela situação. Um filme repetido até do ano de 2026, onde o Cruzeiro... O filme até do Mirassol, se a gente quiser, o Cruzeiro foi dominado lá no Maião, mas o Cruzeiro faz um gol, torna-se melhor do que o Mirassol num instante depois que faz o gol, mas acaba tomando o empate também e depois toma virada. Então é um time que está construindo padrões táticos, físicos e de confiança ainda ao longo da temporada. Enquanto toma uma pancada assim, aos 5 minutos, repito, achei um chute realmente defensável, mas começa numa falha aqui pelo lado direito do Lucas Silva, o Gerson não consegue fechar também, o Hurtado que chuta e acaba fazendo. Cara, você pensa assim, o torcedor, porque ele vê aquele apoio, digamos, dele antes da bola rolar e ir pelo ralo.
E aí, a primeira vez que já encosta na bola o Matheus Cunha, eu repito, cada um tem a liberdade para se comportar na arquibancada com relação a manifesto vocal com relação ao Cruzeiro, como bem entende. Entendo que a vaia, logo depois deste acontecimento, não ajuda, mas eu entendo a vaia surgir. Afinal de contas, é o torcedor que está vendo mais uma vez o goleiro sofrer um chute que era sim defensável, na minha opinião, e passa, quando ele vaia, eu acho que ele vaia por conta do medo da repetição de um filme, Léo Campos. É mais do que vaiar essa falha, porque é mais uma falha. Então, passa-se esse momento, mas o Cruzeiro vem com o Neiser, consegue o empate, as vaias seguem ainda, e eu acho que onde coloca um final disso tudo é o gol do Christian aos 4 minutos. Aí o torcedor, né? O torcedor, ele é espetacular, né? É por isso que o futebol é o que é no mundo mesmo, né? Porque o torcedor, toda e qualquer intervenção do Matheus Cunha a partir daí, ela era muito celebrada. Não importa se fosse um recuo de cabeça. Óbvio, ele precisa melhorar urgentemente. Mas aí o torcedor já virou aquela energia, Léo, e foi um torcedor que dividiu mais uma vez cada bola que o jogador do Cruzeiro foi para dividida, o torcedor foi junto, cada lance de ataque tentou empurrar, gritos de alerta, né? É muito curioso do estádio essa perspectiva. Às vezes parece que o jogador está um pouco desligado, mas o frisson vem da arquibancada rapidamente, ele se adianta e dá um bote. É um torcedor que realmente deu um espetáculo na arquibancada, Léo, mas foram momentos difíceis vividos pelo torcedor e pelos jogadores dentro do campo também, porque parecia, Léo, que ia para mais uma noite daquelas, mas felizmente o gol do Christian fez com que a direção terminasse. E agora a gente ouve esse som ambiente aqui, Léo. O som de uma noite de paz para o torcedor cruzeirense. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo aqui do canal, um pós-jogo para vocês. Eu quero agradecer a companhia de todos, muito obrigado. Deixa o like aí, tá? Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo não, para dar aquela força pro canal. Deixa aí o comentário aí, a sua opinião em relação à partida, você que assistiu o jogo. E para quem não assistiu, mas está assistindo aqui esse conteúdo, deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá bom? E para quem está chegando, seja muito bem-vindo, você que é cruzeirense, não conhece esse canal. O canal traz notícia todos os dias para vocês, tá bom? De domingo a domingo, sempre para estar informando vocês de tudo que está acontecendo dentro do clube, tá? Então fique à vontade para estar se inscrevendo no canal, deixa aí o seu like para dar força para o crescimento, tá bom? Do canal. E ativa o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui, tá bom? Toda vez que tem notícias e você será avisado pelo YouTube. Verifique se você está inscrito, porque o YouTube prega peça, tá? Ele sempre está cancelando inscrições. Então, verifique se você ainda está inscrito. Se não tiver inscrito, faça novamente a sua inscrição, que toda vez que sair um vídeo você será avisado pelo YouTube, tá? Deixa aí a sua opinião em relação à partida, você que assistiu o jogo. E para quem não assistiu, deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? Deixa aí seus comentários, que nós olhamos todos os comentários um a um, tá bom? Fique à vontade, que esse canal aqui ele foi criado para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Tamo junto. 2-1, muito bom, né? Muito bom resultado. Agora eu acho que a chave virou, né? Agora eu acho que Z4, longe. Muito obrigado a todos, tamo junto. Até a próxima. Valeu.